Bom, meus queridos, a gente vai dar continuidade agora, falando um pouquinho de questões de química. A gente fez aí uma primeira parte com questões de biologia, focando aí na fisiologia, na questão corpo humano, que tem caído com bastante frequência, mas como eu falei para vocês, no Enem, as questões com esse enfoque estão muito relacionadas, principalmente a uma contextualização. Não é uma pergunta pela pergunta propriamente dita. Geralmente eles te contam uma história e aí na sequência vem aquela porrada, né? Vem aquele pedido de interpretação. Bom, hoje no nosso Enem, resolvendo questões, tirando dúvidas, nós traremos aqui para vocês questões de química falando sobre pilhas. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre pilhas, e pilhas é aquela história. Por que eu escolhi essa temática para hoje em química? Bom, ela aparece com muita frequência, mas é tipo muita frequência mesmo no Enem. Na verdade, não especificamente o tema pilhas, mas principalmente os temas relacionados à eletroquímica. Eletroquímica é um desses tópicos que a galera tem muito medo em química no ensino médio, porque ela exige alguns conceitos assim muito importantes, do tipo, você precisa ter noção de eletricidade, você precisa ter noção de oxidação-redução, você precisa ter noção também, além dessa questão de eletricidade, de componentes elétricos e tudo mais, ele exige muita interpretação da gente. Do tipo, quem está ao lado positivo, quem doa elétrons, quem recebe elétrons, isso cria uma confusão na cabeça da galera. Pensando nisso, eu trouxe aqui algumas questões que já caíram no Enem. Essa daqui mesmo é da prova de 2018, que nos últimos anos, eu não vou mentir para você não, eu considerei uma questão, uma prova como um todo, a prova de 2018, uma prova muito bem elaborada. A galera achou a prova muito difícil, mas eu achei a prova bem elaborada. Ela é difícil para quem não se prepara, né? A gente não pode esquecer dessa máxima. A prova ela só é difícil quando a gente não está suficientemente preparado, né? Que aí a gente é pego de surpresa. Mas a verdade é que se a gente não foi pego de surpresa, é porque a gente estudou. E se a gente estudou, mano, vai estar tudo certo. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com a pergunta da comanda, né? Como eu falei já em vídeos anteriores aí, a gente, em questão do Enem, tem que ler a comanda para a gente ir depois para a questão da questão do apoio aí. Bom, vamos lá. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como um cátodo? Bom, vamos lá. Quando a gente organiza uma pilha, a pilha ela vai ter um lado que recebe elétrons, um lado que doa elétrons. É por isso que vai ter passagem de corrente, né? A corrente elétrica ela precisa sair de um lado e ir até o outro. E quando ela passa, ela pode ser canalizada, digamos assim, e virar uma corrente elétrica. Os lados envolvidos nessas partes da pilha, a gente vai chamar de cátodo e de ânodo. Fazendo referência direto cátodo, a cátion, a essa história de ser positivo, e ânodo, a ânion, a essa estrutura que é negativa. Mas a gente vai ter que ler a questão, porque sem eu ler a questão para saber como é a tal suposta pilha, eu não tenho como saber. Se eu não sei quais são as partes dela, eu não tenho condições de poder entrar em maiores detalhes. Então, vamos para a questão de suporte. Ela ainda tem uma imagem para ajudar. Então, bora lá. Em 1938, o arqueólogo alemão William Koenig, diretor do Museu Nacional de Israel, não, de Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha precisamos fazer mais aulas de fono, não é mesmo? Bom, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de 200 anos antes de Cristo, é constituído de um pequeno vaso de argila, no qual foram instalados um tubo de cobre,
uma barra de ferro aparentemente corroída pelo ácido e uma tampa de betume, que é asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão, né? Ferro, tarará, hidrogênio, tarará, e cobre, tá? Aqui, a questão já está dando de presente um detalhe importante, que é, mano, se eu estou falando de potenciais, potencial elétrico, é sinal que eu preciso ter um produto que seja condutor de eletricidade, certo? O que significa que eu já posso tirar da questão as alternativas que envolvem produtos não metálicos, como é o caso da letra A e da letra E. Tá? O que significa que a gente vai ficar aí com o cobre, o ferro, e a gente vai ficar aí com o ácido. Agora a pergunta é, qual seria o cátodo? Bom, um bom caminho para a gente entender quais são as partes de uma pilha é entender que numa pilha funciona assim, se o elétron sai de um lado e vai para o outro, você tem um pedaço, um material que vai se degradar, e ao se degradar, esse material vai se aglomerar do outro lado. Não o mesmo material, mas vai produzir um conglomerado do outro lado. Então, você vai ter, de um lado, alguém sendo dissolvido, corroído, e do outro lado, alguém que vai ser montado, aumentado de tamanho. E aí chega a nossa conversa. Quem que seria o cátodo? Cátodo vai ser aquele que envia os elétrons. Tá? E sempre que a gente pensa no quem envia os elétrons, aqui é importante dizer, alguém vai ser corroído e alguém vai ser aumentado. Numa pilha, a regra é, quem que vai ser corroído? O corroído vai ser o negativo. Tem uma diquinha aqui de vestibular, ó. A pilha, sempre para não esquecer, pilha lembra pão. P de pilha, A de ânodo. O ânodo é o negativo e ele sofre oxidação. E o que significa sofrer oxidação? Significa ele receber elétrons. No caso dessa pilha, quem que vai receber elétrons e vai corroer? É o ferro. Ele disse no enunciado aqui, ó, uma barra de ferro aparentemente corroída pelo ácido. Então, o ferro vai ser corroído. Então, ele vai ter o papel de ânodo. O betume e o barro vão ser neutros, como eu disse para vocês, eles são materiais cerâmicos, então eles não têm esse potencial de produção, de condução de eletricidade. E o cobre vai fazer o que nessa história? Se o ferro é o ânodo, então o cobre é o cátodo, então ele que envia elétrons. No caso aqui dessa pilha, o que a gente vai ter? Vai ter cobre liberando elétrons, que vai pelo ácido até chegar no ferro. E aí nós temos, então, a condução elétrica acontecendo, né? Tipo, nós temos aí esse processo acontecendo, e aí nós temos uma situação onde, olha que interessante, se eu identifico quem é corroído, eu sei quem é o negativo da parada, eu sei quem é o ânodo, e aí fica fácil pensar quem seria o cátodo, tá? Várias questões do Enem vão ter essa cara, do tipo, eles vão contar aí um processo e vai pedir para você tentar descobrir quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é o positivo, quem é o negativo, quem será corroído e quem não será corroído, tá? Então, foquem nessa temática. Bom, vamos para mais um exercício, um só é pouco, né? Vamos lá, para a próxima. Essa aqui foi uma questão que caiu bem recentemente, caiu aí no Enem de 2017, e o que ele faz aqui para gente? Bom, ele vai contar aqui uma história de como é que funciona o LED que emite luz azul, né? Ele fala que para a gente ter um LED de luz azul, a gente vai ter que fazer uma montagem de uma pilha que nada mais é do que duas chapas de metal mergulhadas em um ácido, né, em algum líquido para possibilitar aí a liberação desses elétrons, e aí essa corrente vai passar de um para o outro aí. Neste caso aqui em específico, né, ele vai precisar aqui de duas pilhas em série, né, vai ser uma após a outra. E toda pilha para funcionar vai precisar de um cátodo e um ânodo. E a pergunta é aqui, ó, qual das associações em série de pilha vai, em condições padrão, serão suficientes para acender o LED azul?
Aí a primeira pergunta é, Pro, como é que eu faço para saber quem é o cátodo e quem é o ânodo? Bom, as nossas referências é sempre os sinais das reações aqui, ó. Na questão anterior, vocês devem se lembrar que isso aqui já estava acontecendo, né? De aparecer lá uma semi-reação, né? Uma semi-reação química mostrando aí, ó, quando o césio, aqui no caso não é césio, né? Aqui é o sério. Bom, enfim, não importa, o elemento químico aqui. O Ce, ele tem aqui, ele carga mais 4. Quando ele ganha elétrons, ele vira um Ce 3+, ou seja, e nessa processo dele ganhar elétrons, ele fica positivo. Olha lá a voltagem dele, né? Na outra reação também, uma outra reação positiva, aqui o níquel, aqui uma reação negativa e a outra negativa. Como é que eu faço para saber? Ah, é aí que vem. Se eu tenho os dois positivos, então os dois são cátodos. Dois negativos, os dois são ânodos. Eles vão ter que se reunir em parzinhos, né? Então aqui, ó, o Ce é um cátodo, ele vai ter que se juntar ou com o níquel ou com o zinco. Por isso, esses são os dois únicos pares possíveis, NiCe ou NiCr. E o zinco a mesma coisa, ZnCe ou ZnCr. Bom, vamos ver aqui o que nós temos. Ó. Nessa daqui eu tenho Ce e o Ni. É possível? É possível. Tá, então a letra A é uma possibilidade. Letra B, Ce ZN é possível? É possível. Então, essa aqui é uma outra possibilidade. Tá. Agora, vamos aqui, ó. Letra E. CEZN. Possível? Possível também. Aí, professor, tá lascando aí essa questão aí. Não, olha só a próxima, ó. CECR. Ah, não pode. Então, o D já tá fora. CECR também não pode. Tá fora. Então, ficamos aqui entre a A, B e a C. Agora, qual é a questão aqui? Eu tenho que pensar em fazer essa, não só a combinação, mas eu preciso que seja suficiente para acender o LED. E ele fala aqui no enunciado que, ó, eu tenho duas pilhas em série, né, uma do lado da outra, de LED azul, que requer 3,6 para poder acender. E aí a pergunta é, nessas combinações, qual seria a que daria o 3,6 ou mais, né? Porque é minimamente 3,6 para poder acender. E é aí que a gente vai pensar nas contas. A alternativa correta é a letra C. Por quê? Olha só o que eu faço, ó. Aqui, o que ele propõe para mim, ó? Eu tenho aqui o Ce nessa reação, que ele vai dar 1,61 volts. O zinco, nessa reação, vai dar mais 0,76. Aí fala, professor, por que você colocou mais? Olha só o que tem que acontecer na reação para fazer ela dar certo. A do zinco, ela tem aqui a necessidade de 2 elétrons. Mas a do Ce, você só tem um elétron disponível. Então, o que acontece aqui? Eu preciso primeiro fazer essa reação acontecer para um par dessa reação, então 2 vezes essa reação acontecer, né? E para que você tenha a reação acontecendo, de um lado você tem que ter elétrons e do outro você vai ter que ter elétrons saindo de um, e entrando no outro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu inverto a reação química desse. Eu inverto uma das reações para dar o mesmo sinal. Então, invertendo aqui o do zinco, que é a mais fácil, eu faço o quê? Eu mudo o sinal aqui, por isso que ficou mais 76. Só essa pilhazinha aqui, que seria 2 do Ce para 1 do zinco, somando os potenciais, vai dar 2,37. Então, aqui nessa reação química, eu já tenho 2,37. Agora eu tenho que ver a segunda reação, que é a do níquel com a do cromo. E aqui, olha só o que acontece. A do cromo precisa de 6 elétrons. A do níquel precisa de 2. Então, a do níquel eu vou fazer vezes 3 para dar 6 também. E aí, além de fazer ela dessa forma, eu ainda vou ter que trocar de posição. Então, fica aqui, ó 6 elétrons aqui
esse aqui vai passar os dois para lá, para ficar vezes 3. E aí, o que que a gente tem? Trocando aqui, ó, em sinal, vai dar quanto? Essa reação química aqui vai dar 1,58, tá? 1,58 com 2,37 vai dar 3,9, tá? E 3,9 é o suficiente para acender um LED. O LED, o mínimo é 3,6. Aí pergunta, nossa, professor, daria tempo de fazer essas contas? Bom, mano, tem algumas questões que exigem mais do que 3 ou 4 minutos, que é o que se prevê que uma questão do Enem você vai gastar ali para resolução. Mas a bem da verdade é que, ao fazer a primeira conta, você já tem uma noção se a outra daria também, né? Seria o suficiente. E não é o caso, tá? Então, aqui, ó, A e B não são suficientes para dar 3,6, então fica com a letra C. Mas aqui, professor, eu não sou bom com esse negócio de conta. Bom, mas se você entender essa lógica do cátodo junto com o ânodo, você já consegue eliminar duas alternativas. Isso torna a tua vida bem mais fácil na hora de sequer, por exemplo, chutar a alternativa buscando a correta, beleza? Vamos para mais uma, porque questão desse tipo assim, a gente não pode ficar só uma ou outra, né? Vamos lá, mais uma questão. Essa daqui é do Enem de 2019, ou seja, ó, já vimos uma de 2018, vimos uma de 2017, essa aqui 2019. E aqui, qual é o contexto? O contexto aqui, ele vai estar falando da produção de eletricidade numa forma de alternativa de produção de energia. No caso aqui, é uma bateria. E olha só a questão que ele vai pedir, ó. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo será... Bom, vamos pensar assim, ó. Ânodo é quem? Ânodo é quem é corroído, certo? A gente já viu isso aí na questão anterior. Beleza. Eu vou precisar descobrir quem é corroído. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos dar uma lida para ver o que aparece. Bom, grupo de pesquisa em todo mundo vem buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica. Show! Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico com o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino, né? Beleza, eles colocam o zinco mergulhado numa base, né, que é alcalino, e bota isso em contato com o oxigênio. Beleza. O esquema de funcionamento da pilha, né, dessa bateria, está aqui. Como que funciona? Bom, você tem um eletrodo poroso que vai passar o oxigênio. Nisso que passa o oxigênio vira OH. Então, quer dizer o quê? Aqui está havendo um desprendimento de elétrons. Ó, você tem uma substância neutra desprendendo elétrons. Esses elétrons vão agora até o zinco, né? Ou seja, nós temos o encaminhamento aqui de elétrons de um para o outro. E aí, disso daqui é produzido esse íon um pouco maior aqui, que é o íon alcalino de zinco, beleza? Bom, alternativas que eu já posso tirar aí de saída. H2 nem aparece na imagem. OH, né, ou melhor, água pode tirar fora também. Então aqui, ó, já posso tirar duas. Ficaria entre as outras alternativas, que são os componentes que realmente aparecem. E aí eu tenho que pensar no que acontece com o ânodo. E aí a resposta é, ó, o ânodo recebe elétrons, que é o caso aqui, ó, o zinco recebendo a hidroxila. Nisso, nessa junção aqui, ele vai se formar essa base aqui, tá? E aqui é um simples balanceamento. Aí a questão é, aí fala assim, professor, como é que você chegou nisso, ó? Olha ele aqui, ó. E aí a pergunta é, bom, cadê os elétrons? Bom, isso aqui está com duas cargas, então quer dizer que tem dois elétrons chegando aqui. Se esse aqui, então, é o produto gerado no ânodo, então temos a alternativa E, né? Cátodo, ânodo, e no ânodo sendo produzida essa substância aqui. Beleza? Bom, temos aqui então mais uma questão resolvida e como eu disse para vocês, em questões que envolvem pilha, sempre temos questões na qual eles vão perguntar quem é cátodo, quem é ânodo, tá? Vamos para mais uma? Temos mais uma questão aqui agora, tá? Essa questão aqui, mesma história,
tá? Uma questão do Enem de 2016, onde ele vai fazer o quê? Vamos diretamente na pergunta primeiro, tá? Tá lá, ó. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para obter uma diferença de potencial de 4,4? Ele está perguntando assim, quantas pilhas juntas é necessário para gerar 4,4? Bom, vamos ver aqui o que o texto fala. Texto 1. Biocélulas combustíveis são alternativas tecnológicas para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação em substratos orgânicos, liberam elétrons para a respiração celular, para um eletrodo, onde fluem na forma de um circuito externo para um cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Então, aqui, essa primeira parte aqui, ele falou que tem a de acetato, mas ele não entrou em detalhes na reação. Texto 2. Em um sistema bioeletroquímico, os potenciais padrão, né, que é o E0, apresentam valores característicos. Para biocélulas de acetato, considerem as seguintes reações químicas. Então, qual a reação química que a gente tem acontecendo aqui? Bom, nós temos aqui a do gás carbônico com 8 elétrons fabricando acetato. Aí, depois que faz isso, você ainda tem a reação que acontece com a água. Notem aqui que nessas duas semi-reações, os elétrons estão do mesmo lado. Então, eu vou pegar uma das duas reações e inverter para possibilitar eu pensar como que a gente faria. E ao inverter aqui, ó, lembrando que de 8 para 4 eu vou ter que dobrar, né? Qual alternativa seria possível? Bom, vamos ver aqui a reação, ó. Inverti a reação dessa daqui e essa daqui eu inverti e dobrei, né? Bom, aí o que eu tenho? Somando aqui, por conta de inverter, os sinais delas ficam iguais, né? Porque um era negativo, outro era positivo. Quando eu inverto aqui, por exemplo, eu inverti, no caso, a primeira reação, ela fica positiva. Então, fica aqui, ó, 0,3 com 0,8 vai dar 1,1. A pergunta é quantas pilhas seriam necessárias? Bom, se só uma pilha dá 1,1, então, para gerar 4,4, eu preciso de 4 pilhas. Tá aí a alternativa. Uma questão de eletroquímica, onde qual é o meu conceito que está por trás? Bom, sempre lembrando que eu preciso dessas semi-reações com elétrons sendo um dado e o outro recebendo, então elas ficam em lados opostos e quando eu viro a reação, eu mudo o sinal delas. Aqui tanto faz se eu virasse uma ou virasse a outra para conseguir gerar a resposta aqui. A única diferença é que se eu virasse a outra, ia virar menos 1,1, mas o que importa no final das contas não é o sinal, é atingir o valor que se espera, que é o 4,4, beleza? Temos aqui mais uma questão do Enem, e olha ela aí, ó, questão de 2020. E nesse caso aqui, ele vai falar de um outro assunto que também está relacionado a pilhas, mas ele vem com uma outra temática, um outro enfoque, um outro acontecimento, que é o que a gente chama de metais de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? O metal de sacrifício, ele é nada mais nada menos do que uma chapa de metal colocada sobre um outro metal que está sob risco de ser enferrujado. Seria, por exemplo, vamos pensar assim, ó, a Torre Eiffel em Paris, ela é feita de ferro. O ferro é um metal que facilmente enferrujaria em contato com a natureza. Por quê? Porque em contato com o ar acontece a oxidação. A oxidação tem aquele rolê de doar elétrons, né? E ao doar elétrons, forma ferrugem. Beleza. Mas e se eu tiver junto com esse ferro um outro metal associado e que fosse mais reativo ao oxigênio do ar? Ele ia acabar competindo com o ferro e ao invés do ferro enferrujar, esse outro metal enferrujaria no seu lugar. Por isso a gente chama esse metal colocado ao lado como metal de sacrifício, tá? E a pergunta é: o que eu preciso de característica para esse
elemento se tornar um metal de sacrifício? A resposta é simples, ele tem que ter um potencial elétrico maior do que o metal original, né? Porque assim ele vai atrair para si, né, o processo todo de oxidação e vai deixar o outro lá quietinho na dele. E aí estamos aí, ó. A questão é a seguinte, ó. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Aquela coisa, né? Tanque de combustível, em geral, fica num terreno do posto de gasolina enterrados, né? E aí está enterrado, está em contato com umidade, é ferro e está com gasolina, que é uma substância que é reativa, né? E aí enferruja. Sim, beleza. Uma forma de evitar esses problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente os metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Show. Suponha que seja necessário um metal de sacrifício em um tanque de aço, que é uma liga de ferro-carbono. Utilize as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão. Ou seja, ele deu aí uma alternativa, uma lista de possíveis metais que poderiam ser usados. Tá ali, ó, o ferro, zinco, cobre, níquel, o cádmio e o mercúrio. E a pergunta é, dos metais citados nessa tabela, qual garantirá a proteção ao tanque de aço? Quem seria? Quem seria? Quem seria? Alguém tem palpite? Temos aqui, ó, o zinco. E por que o zinco? Bom, pensa comigo, o que acontece entre o zinco, com o ferro? O tanque é feito de ferro. Ele tem aí uma carga de... o padrão dele, a energia de eletricidade aí, padrão dele, é de menos 0,44 volts. Esse é o potencial dele. Eu preciso de alguém que tenha um potencial mais baixo. Se a gente olhar aí, dos negativos, quem é o único que tem um potencial mais baixo? É o zinco, que é menos 0,76. Ou seja, ele vai atrair para ele todos os elétrons, vai receber todos os elétrons e vai impedir que o ferro seja corroído no lugar. Beleza? Lembrando que ali, ó, no caso, o cobre e o mercúrio, eles são positivos, ou seja, eles nem poderiam estar ali na lista de possíveis ânodos, eles teriam que ser cátodos, né? Então, eles nem estão ali, nem poderiam constar nessa lista, beleza? Então, aqui, uma questão que nem exigia cálculo, aí você fala assim, nossa, professor, que interessante, né? O assunto de pilhas cai tanto no Enem, e nem sempre eu preciso lidar com essas questões envolvendo contas. É o caso aqui, eu não preciso fazer uma conta, eu preciso do conceito. O que é um metal de sacrifício? É um metal que vai oxidar no lugar do outro. E o que ele precisa para oxidar? Bom, quem oxida é o ânodo. Então, eu preciso de um ânodo com potencial de oxidação muito maior, né? E aí entra o zinco no lugar. Aliás, na Torre Eiffel mesmo, eles têm esses metais de sacrifício. É muito comum metal de sacrifício em tanque de combustível, né, por ficar embaixo da terra. Estruturas de metal, assim como estruturas de prédios, estátuas, monumentos, né, que são feitas de metal, e também a gente vai encontrar isso em região de praia, como tem o fenômeno da maresia que força a oxidação, a gente vai encontrar isso também em portões, até em carros, né, para evitar a ferrugem se formar nessas coisas, tá? Vamos lá, mais uma questão. Olha aí, ó, tá falando de ferrugem em praia e tal. Olha aí uma questão falando sobre o assunto. Ó, um cidadão se mudou de Brasília para Recife e, após algum tempo, percebeu que partes do seu carro estavam enferrujando muito rapidamente. Bom, ele estava em Brasília, não tinha maresia. Foi para Recife, uma cidade à beira-mar, vai ter a maresia. Pro, o que é maresia? Maresia tem a ver com a umidade do ar. O ar na região das praias tem água e tem sal, né? E aí esse sal cria esse potencial elétrico aí para gerar problemas, né, de oxidação. Aí tá lá, ó, perguntou para seu filho, estudante do ensino médio, a explicação para esse fenômeno. Por que o carro enferruja mais à beira-mar?
E o filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, gotículas de água de mar atingem os objetos de aço, no caso uma liga de ferro-carbono, intensificando a sua corrosão. Com base nessa informação, o filho explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. A explicação correta de a maresia acelerar a corrosão é porque o que acontece? O ferro reduz, o carbono oxida, dissolve a pintura do carro, torna a água mais condutora, diminui a diluição do oxigênio na água. Bom, algumas alternativas aqui a gente já pode tirar fora. Por exemplo, essa questão sobre a oxidação do carbono está fora, né? Carbono em si não é nem condutor, ele nem participa desse processo. Tá, dissolve a pintura do carro, mano. Não, né? Não. E a pergunta é, como que a corrosão vai acontecer? A alternativa correta é com a letra D. Vamos explicar. Bom, a água por si só é uma substância polar. E ela, por ser uma substância polar, ela tem capacidade de conduzir eletricidade. Quando você coloca qualquer sal na água, principalmente um sal que é solúvel, o que vai acontecer? Ele vai dissociar, ele vai liberar, ele vai ionizar, na verdade. Ele vai soltar esses íons ali na água, ele vai desmontar o cloreto e o sódio. E isso é elétron, é eletricidade disponível ali naquela água do mar. E aí o que acontece? Bom, se a gente está falando na questão que o ferro enferruja, lembra do rolê das pilhas? Pão, né? Na pilha, o ânodo é o negativo e ele sofre oxidação. Então, o que acontece é que o ferro recebe elétrons e vira ânodo. E aí ele oxida e não reduz. Então, por exemplo, a letra A estaria fora, a letra B fora, a letra C fora, e aí ficaríamos entre duas aí. A diluição do oxigênio na água, mano. Estamos falando de respiração aqui? Alguém quer respirar nessa água? Não, né? Então não. Então seria a letra D de dado. A água fica mais condutora elétrica. E ao conduzir melhor a eletricidade, já sabemos o que acontece. Beleza, senhores? É isso. Agora a gente vai começar a nossa aula de ondulatória, que é a última parte de hoje, galera, que é a parte da física. O que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar esse vídeo no meio. Então, eu vou derrubar aqui o nosso vídeo e abrir uma nova, separando assim, uma parte de bio, uma parte de química. E agora a gente vai para a última parte do nosso encontro de hoje, gente. Olha como passou rapidinho. Putz, já estamos aí, já quase às 8 horas da noite, né? São 7 e pouquinho. Bom, vamos dar continuidade ao nosso rolê? Vamos então. Vou derrubar o vídeo aqui e a gente segue para a próxima parte, onde a gente vai resolver exercício de física. Falou! Então, vou derrubar, já sabe. Entra no mesmo link.